O tema da mensagem é nada pela metade. E como texto base o Senhor me deu no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Já preguei essa mensagem aqui, mas de outra maneira totalmente diferente. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Você conhece, você já ouviu essa passagem? Lucas 17, a partir do verso 11. E glória a Deus. Glória ao nome do nosso Senhor, que quer falar conosco de maneira diferente, em algo que há mais de 2000 anos está escrito, para mim e para a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. Meus amados, o Senhor me fez dividir essa palavra, essa mensagem em duas partes. A primeira, com o subtítulo, se chama Vencendo o Medo. Meus amados, aqui nós estamos falando de 10 leprosos, 10 homens que eram rejeitados pela sociedade, que a própria lei da palavra, que a própria lei da religião, do próprio judaísmo, dizia que eles deveriam ficar do lado de fora da cidade, que eles não deveriam ter contato com outras pessoas, que se alguém fosse passar pelo caminho que eles estavam, eles deviam começar a gritar: impuro, impuro, impuro. Então, aqui eram 10 homens, que estavam todos na mesma situação. Todos eles eram rejeitados, eram excluídos, todos eles tinham problemas, todos eles tinham dificuldades, todos eles tinham a mesma enfermidade. Só que primeiramente, eles tiveram que vencer o medo de gritar, o medo de clamar, o medo do que os outros iriam dizer, se iriam repreendê-los, se iriam mandá-los calar a boca, se iriam mandar eles fazer silêncio, se iriam usar a própria doença deles para acusar, para apontar o dedo e dizer que eles não deveriam nem se dirigir ao mestre, aquele que passava. Eles tiveram primeiramente que vencer o medo de gritar, o medo de clamar, o medo de se expor. Talvez a própria situação que vivia, talvez a própria sociedade fizesse com que eles ficassem acuados, ficassem com medo daquilo que poderia acontecer se eles gritassem, se eles chamassem a atenção de alguém tão importante como era o meu e o seu Jesus. Mas ele venceu esse medo, os 10 venceram esse medo. Depois os 10 tiveram que vencer o medo de se apresentar ao sacerdote. Eles não poderiam se apresentar ao sacerdote, o sacerdote não poderia tocar neles, não era em qualquer lugar que eles poderiam entrar, mas eles tiveram que vencer esse medo de ser repreendidos, de serem enxotados daquele lugar, de serem expulsos de onde estivesse reunido o sacerdote daquele lugar. Meus amados, eles venceram esse medo, eles se apresentaram. Jesus não disse a eles: sejam curados. Quando eles estavam parados, Jesus não curou. Jesus mandou que eles andassem, que eles caminhassem, que eles dessem passos. E eles caminharam rumo à vitória, rumo à cura. E conforme eles caminhavam, o poder da palavra de Jesus,
O poder de cura que havia no nome de Jesus, que existe até hoje no nome de Jesus. Conforme eles caminhavam, eles tinham a sua pele renovada, as suas articulações restauradas, as suas cartilagens, a sua pele, toda a sua carne, os seus ossos, ele tinha a sua saúde restaurada. Um milagre foi acontecendo. Só que apenas um venceu o medo de voltar aonde eles estavam. Eles estavam do lado de fora da cidade. Foi onde eles encontraram com Jesus. Talvez nós vamos encontrar Jesus não simplesmente dentro da igreja, não simplesmente nos lugares mais bonitos onde nossos olhos acham que é legal, que é bonito de estar, mas talvez no mais íntimo do nosso coração, onde ninguém nos vê, onde as pessoas nos deixam excluídas, o Senhor vai ter um contato conosco e vai curar a minha e a sua vida, vai curar a nossa alma, vai curar toda a ferida e toda a amargura. Talvez aqueles 9 ficaram com medo de regredir, de voltar para aquele lugar onde estavam excluídos, onde estavam afastados da sociedade. Mas aquele estrangeiro, aquele samaritano, venceu todo o medo que tinha, venceu todo o protocolo, e foi gritando, louvando, adorando ao Senhor em alta voz, declarando que Deus é santo, que Deus é fiel. Ele foi agradecer, ele foi exaltar aquele que o curou, aquele que fez o milagre em sua vida. Então, se tem algum medo tentando calar a sua boca, tentando fechar a sua boca, não deixa você adorar, não deixa você exaltar, não deixa você glorificar a esse Deus que tem te curado, que tem mudado a sua vida. Que todo medo caia por terra nessa noite em nome de Jesus, e você saia daqui gritando, se alegrando, regozijando na presença do Senhor, porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, é o que começou a boa obra em sua vida e é fiel para completá-la. É aquele que não faz nada pela metade, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que restaura casamento, é aquele que livra os filhos da droga, é aquele que tira o perdido da homossexualidade, que tira aquele que está jogado na sarjeta e que o coloca de pé e faz dele um varão e uma varoa valorosa nas mãos do Senhor. Então adore esse Deus. Se algum medo te prende, se algum medo cala a sua boca, feche os seus lábios, se rasgue, se derrame na presença do Senhor e vença todo e qualquer medo que o inimigo tem colocado na sua vida. E eu entendo aqui que o medo, ele não pode nos vencer. O medo de perder não pode tirar a vontade de você ganhar. O medo de errar não pode tirar a sua vontade de acertar. O medo de morrer não pode tirar a sua vontade de viver. O medo da decepção não pode tirar a sua vontade de ser feliz. O medo da repreensão não pode tirar a sua vontade de adorar. Nenhum medo pode te calar, nenhum medo pode calar o verdadeiro adorador. Aqueles que o Espírito Santo, aqueles que Deus está buscando, aquele que os olhos do Senhor está procurando na face dessa terra. Não deixe nenhum medo te fazer ficar caído. Não deixe nenhum medo te derrubar. Não deixe nenhum medo tirar a tua vontade de caminhar. Que o medo de tropeçar não tire a tua vontade de caminhar. Que o medo de errar uma nota não tire a tua vontade de ministrar o louvor, de adorar, de tocar, de cantar e de fazer a obra do Senhor. Que o medo do que as pessoas dizem, que o medo do julgamento das pessoas, que o medo dos dedos apontados não tire a vontade de ser um verdadeiro adorador na presença do Senhor. Não seja vencido pelo medo, não seja vencido por aquele que ruge como leão, mas é apenas um gatinho que está tentando acabar com a minha e a sua vida, que está tentando acabar com a igreja do Senhor. Adore, exalte, viva essa palavra, perca o medo, porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, ele venceu todas as coisas pelo sangue de Cristo naquela cruz do Calvário, e nenhuma condenação há, nenhum medo há para aqueles que estão em Cristo e vivem segundo a palavra do nosso Deus. Louvado seja esse Deus, aleluia. Meus amados, a segunda parte dessa mensagem que o Senhor tem ministrado no meu coração é não deixando nada pela metade. Meus amados, aqui nós entendemos. Vou ler aqui no comecinho para você entender. Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam
foram purificados, foram curados. Isso no verso de número 14. No verso de número 19, diz assim: então ele lhe disse, então Jesus disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Meus amados, comece a entender que você não está adorando, que você não está prestando culto a um Deus que faz as coisas pela metade. Você não está adorando ao homem, aquele que promete e não cumpre, aquele que promete e depois se arrepende e volta atrás. Você não está adorando alguém que faz as coisas simplesmente por fazer e faz por incompleto. Mas o Deus, o mesmo Jesus que curou, é o mesmo Jesus que salvou. Meus amados, aqueles homens, aqueles 10 homens, pediram cura, pediram para ser purificados, pediram para ser libertos daquelas doenças. Nenhum pediu salvação. Só que o Jesus que eles pediram, o Jesus que eles buscaram, o Deus que eles clamaram, Ele não faz a obra pela metade, Ele fez por completo. Jesus queria salvar aqueles 10, e a palavra do Senhor não diz em hipótese alguma que aqueles 9 não foram salvos. Ela não diz que eles não foram salvos, mas ela diz que aquele que voltou foi salvo. Jesus com a sua própria boca diz: vá, você está salvo. Meus amados, por mais que eles pedissem apenas aquilo que a carne deles desejavam, aquilo que ia alegrar o coração deles, Jesus saciou a alma daquele homem, saciou o espírito daquele homem. Meus amados, a minha e a sua vontade, a nossa vontade, pode alegrar o nosso coração, pode saciar a nossa carne, mas a vontade de Deus, ela salva a nossa alma, ela salva o nosso espírito, ela nos traz a vida eterna, ela nos edifica, ela nos coloca em pé, ela nos faz inabaláveis. Meus amados, Jesus não apenas curou e não apenas salvou aquele homem, Jesus devolveu a dignidade daquele homem. Ele pôde entrar na cidade, ele pôde rever os seus amigos, ele pôde ganhar um abraço. Quanto tempo será que esse homem queria tanto um abraço? A Bíblia não diz quanto tempo ele estava doente, a Bíblia não diz se ele tinha filhos, se ele era casado, mas ela me permite conjecturar, ela me permite imaginar. Imagine um pai de família, acostumado a trabalhar, acostumado a todo dia chegar em casa e dar um abraço nos seus filhos, dar um beijo na sua esposa, final de semana fazer um churrasquinho com os amigos, matar um cordeiro ali, oferecer sacrifício ao Senhor. Jesus devolveu tudo isso para esse homem. Eu e você não conseguimos imaginar como estava o coração daquele homem. Nós podemos imaginar como estava a carne dele. Talvez faltando pedaços, talvez faltando pedaço de nervo, faltando pele, cheio de feridas. Talvez ele estava na mesma situação que Jó, apenas com um caco de telha para se coçar. Nós não conseguimos entender qual é a humilhação que esse homem passava, mas Jesus veio, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus devolveu a dignidade daquele homem. Jesus restaurou a vontade de sonhar. Talvez aquele homem andava cabisbaixo e não tinha ânimo nem para levantar a sua cabeça. Talvez ele estava com mais 9 amigos, mas ele não tinha coragem de abrir a boca, ele não tinha coragem nem mesmo de sonhar, ele não tinha ousadia para planejar um futuro para ele. Talvez o que ele planejava era simplesmente ter uma morte rápida para não sofrer tanto. Mas o Senhor devolveu a vontade de sonhar, o desejo de planejar, o desejo de ser alguém na presença do Senhor, o desejo de voltar a ser um pai de família, o desejo de ver os seus filhos crescidos numa faculdade, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor por aquele mundo. Talvez o Senhor trouxe aquela alegria, talvez não, meus amados, Ele trouxe a alegria de poder sonhar, de poder planejar, de ter um projeto de vida. Deus deu para ele de novo o direito de cultuar. Quantas vezes eu e você
Chegamos engessados na presença do Senhor. Sentamos no banco por obrigação. Parece que foi nossa esposa, o nosso esposo que nos arrastou para dentro da casa do Senhor. Parece que nós devemos alguma coisa para o pastor. Parece que devemos alguma coisa para o nosso líder. E viemos aqui, levantamos a mão para fazer de conta. Abrimos a nossa boca, só que a nossa oração, o nosso clamor, a nossa adoração não chega até Deus. Meus amados, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela gastou todas as suas fortunas, tudo aquilo que ela tinha de patrimônio, para ser curada. Ela foi no lugar errado e não foi curada. Só que a partir do momento que ela tocou em Jesus, a partir do momento que ela tocou no Filho de Deus, ela foi curada, a sua vida foi transformada, ela foi livre de toda vergonha. Só que quantas vezes eu e você viemos aqui, sentamos nesse banco, ou viemos aqui, seguramos esse microfone, seguramos algum instrumento e fazemos a obra do Senhor, só que nós não somos capazes de tocar no Senhor. Quantas vezes o nosso louvor toca no coração, toca no ouvido do nosso irmão que está sentado, só que não toca no coração de Deus, só que não toca nas vestes do Senhor, só que não agrada nem mesmo aos anjos que podem estar aqui, colhendo o meu e o seu louvor para levar até Deus. Talvez os anjos que estão aqui, eles têm vergonha de pegar o louvor que sai dos nossos lábios e entregar ao Senhor. Talvez talvez Deus tampa o ouvido quando nós abrimos a nossa boca para orar, para louvar. Porque é hipocrisia, porque é mentira, porque nós estamos engessados, porque nós somos robôs, porque nós somos bonecos e fantoches que fazemos tudo para aparecer por irmão, para aparecer por líder, para aparecer por pastor. Quantas vezes nós não damos o valor no culto que prestamos a Deus? Quantas vezes nós estamos na igreja para fazer de conta e nos esquecemos que o que estamos para fazer aqui é um culto de adoração, um culto racional, de louvor ao nosso Deus, aquele que nos comprou por inteiro, aquele que nos limpou por inteiro, aquele que nos salvou por inteiro. Quantas vezes nós somos covardes e queremos apenas um banco para sentar, apenas um abraço, e não queremos nos rasgar, nos entregar ao Senhor. Esse homem, ele sabia o quanto era difícil estar na situação que estava, o quanto era difícil não poder cultuar ao Senhor, o quanto era difícil não poder entrar na cidade e oferecer sacrifício ao Senhor. Sacrifício, quando a Bíblia diz sacrifício aqui, é prestar culto ao Senhor, era adoração, era o pedido de perdão. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja, face a face com Deus, e não temos a coragem de pedir perdão. Perdão, Senhor, porque eu sou falho. Perdão, Senhor, porque eu sou um homem que tenho ido conforme a multidão. Se a multidão vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se a multidão vai para a direita, eu vou para a direita. Se a multidão sai da igreja, eu saio da igreja. Se a multidão vai para outra igreja, eu vou para outra igreja. Se a multidão levanta a mão, eu levanto. Se a multidão canta, eu canto. Só que quando adora ao Senhor, não tem coragem de ser um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Quantas vezes nós temos ido, conforme diz a música, né? Deixando a vida levar. Para onde sopra o vento nós estamos indo. Meus amados, que nós possamos nos arraizar na palavra do Senhor, nos firmar na rocha que é Jesus, e não na areia. Que eu e você não sejamos levados por qualquer vento contrário, por qualquer modinha, por qualquer movimento religioso, psicológico, musical, cultural, qualquer coisa que seja. Mas que você vá onde o Espírito Santo te levar, que você esteja no centro da vontade de Deus. Esse homem recebeu algo tão valioso, o direito de prestar culto ao Senhor. Que a nossa vida, aqui que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Isso é culto, isso é louvor, isso é adoração, isso é sacrifício vivo ao nosso Deus. Então que nossa vida, cada palavra que sair de nossa boca, o nosso deitar, o nosso levantar, o que fizermos e aquilo que não fizermos, o que falarmos e aquilo que calarmos da nossa boca, seja para a glória do nosso Deus. Meus amados, Jesus devolveu para aquele homem o direito de trabalhar. Quantas vezes nós, homens, como pai de família, ficamos desempregados, ficamos sem condições de colocar o pão na mesa, de colocar a farinha na panela. Quantas vezes o nosso filho, talvez nossa filha, abre a geladeira e fala assim: pai, a geladeira comeu toda a comida que tinha aqui dentro. O armário comeu tudo o arroz e feijão.
Isso é humilhante. Quantas vezes nós não podemos dar o básico para a nossa família? Quantos homens, pais de famílias, estão desempregados hoje no Brasil, que a taxa de desemprego chegou a 11,8%? Talvez não. Esses leprosos faziam parte dessas estatísticas. Fazia parte desse índice de desempregados. Porque tudo aquilo que eles tocavam era impuro, era sujo. Como que eles poderiam fazer algo, trabalhar para alguém, sendo que eles estavam sujos e impuros? Ao devolver o direito de trabalhar, Jesus faz aquilo que foi dito aqui: devolve a dignidade, o direito de sonhar. Talvez aquele homem estava lá, aqueles homens estavam para fora da cidade, preocupados com aquilo que a família deles estava comendo, que os filhos deles estavam comendo, porque eles eram os provedores, eles eram que colocavam comida dentro de casa, em cima da mesa, era obrigação deles. E aqui, o Senhor dá a ele o direito de trabalhar, o desejo de usar os seus braços para a luta, para matar aquele leão todos os dias, para poder colocar o pão na mesa. Então que eu e você, que hoje temos uma renda, que hoje temos um emprego, que hoje temos talvez alguns bicos para fazer, nós possamos nos alegrar, porque isso é para a glória de Deus. Porque num país com 11,8% de desemprego, é uma bênção muito grande podermos colocar a comida dentro de casa, poder colocar o alimento na mesa. Então que nós venhamos nos alegrar e agradecer ao Senhor todos os dias. Não só de terça a sexta, reclamar na segunda e reclamar no sábado. Não, mas vamos nos alegrar, porque é para a honra e glória do Senhor. Meus amados, você entendeu? Você está entendendo? Que Jesus, que Deus não faz nada pela metade? Você está entendendo? Você pode ter metade daquilo que você sonha. Você pode ter metade daquilo que você quer. Só que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor vai ser feita na sua vida por completo. Aquilo que Ele começou a fazer, Ele é fiel e justo para terminar. Meus amados, algo que o Senhor ministrou fortemente no meu coração é que eu e você, nós podemos viver 20 anos, podemos viver 30 anos, podemos viver 40 anos, o que é pouco pela média de vida que estamos acostumados. Nós podemos viver poucos anos, mas nós não podemos viver pela metade. E se Jesus tivesse só apanhado, tivesse só sido chicoteado, furado com a lança, apenas usado aquela coroa de espinhos, apenas pregado numa cruz, e se Ele tivesse feito tudo isso e não tivesse morrido, onde eu e você estaríamos? E se Noé tivesse pregado só metade daqueles pregos? E se Josué tivesse dado só 6 voltas em torno de Jericó? E se Neemias tivesse reconstruído só metade do muro? E se Deus mandasse só 9 pragas no Egito? Eu e você não estaríamos aqui. Se Deus tivesse feito as coisas pela metade, nós não estaríamos aqui. Se Noé tivesse feito as coisas pela metade, ele e a família dele não tinha sobrevivido. Então nós precisamos entender que da mesma maneira que Deus nunca fez nada pela metade,
nós não podemos fazer as coisas pela metade. Imagina uma mulher que tem sonho de ser mãe. Imagina. Daí você chega nela e pergunta: nossa, como que sua barriga está bonita. Você está grávida? Não, eu estou meio grávida. Existe meio grávida? Não existe. Ou está grávida, ou não está grávida. Se tivesse meio grávida, quando tivesse o parto, ia nascer só metade da criança, então. Imagine então essa cena, por mais bizarra que seja, uma mulher meio grávida, o marido, a mulher esperando que nasça o filho, e quando nasce, só nasce o lado direito. Não, meus amados, Deus não faz nada pela metade. Ele não vai fazer pela metade na sua vida. Ele não vai te entregar a bênção que Ele preparou para a sua vida pela metade. Você pode ter metade do que você sonha. Só que aquilo que o Senhor sonhou e projetou para a sua vida, Ele vai fazer por completo. Aquilo que Ele começou, eu reafirmo, Ele vai fazer por completo. Se Ele salvou o teu filho, Ele vai salvar o teu esposo. Se Ele salvou a tua filha, Ele vai salvar o teu filho. Se Ele salvou o teu marido, Ele vai te salvar. Meus amados, o Senhor tem uma bênção inteira, uma bênção completa para a sua vida. Meus amados, você não pode ser feliz pela metade. Você não pode amar pela metade. Você não pode perdoar pela metade. Você não pode adorar pela metade. Você não pode se entregar pela metade. Aquilo que você for fazer, aquilo que o Senhor entregar em suas mãos para fazer, faça por completo. Quando pegar esse microfone para fazer a obra do Senhor, se entregue, se rasgue, se derrame, pague o preço para fazer a obra do Senhor. Quando você pegar o instrumento para tocar, se rasgue, seja você a verdadeira adoração, seja você o verdadeiro adorador, seja você a oferta viva no altar do Senhor. Quando você for dizimar, dizime por completo, não é 9%, não é 9,5%. Não, se entregue. Quando for orar, faça por completo. Quando for jejuar, jejue por completo. Tudo que fizer, faça por completo, porque Deus vai te recompensar por completo, Deus vai te abençoar por completo, Deus vai te prosperar por inteiro. Você não adora um Deus que é meio Deus, não. É um Deus inteiro. Jesus nunca foi meio homem e meio Deus. Ele sempre foi Deus por inteiro e homem por inteiro. Ele quer salvar o teu corpo por inteiro. Ele quer te curar por inteiro. Ele quer salvar a tua alma por inteiro. Ele quer salvar a tua família por inteiro. Só que Ele quer adoração por inteiro. Adore, exalte, glorifique, cultue, preste culto a esse Deus por inteiro. Se entregue a esse Deus. Se entregue por inteiro. Se renda por inteiro. Sirva por inteiro. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Deus vai te dar força para fazer por completo, para fazer por inteiro. Então faça conforme as suas forças. Faça por inteiro. Eu louvo o Senhor, porque a mensagem que Ele tinha para minha e a sua vida, nessa noite, Ele entregou por inteiro. No meu coração, Ele ministrou por inteiro. Ele falou comigo por completo. E eu não vou sair daqui com nenhuma dúvida de que o Senhor falou comigo,
de que o Senhor vai completar os sonhos, os projetos para a minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor vai devolver a sua dignidade, de que Ele vai te devolver a vontade de sonhar, a vontade de adorar, que vai te devolver o seu relacionamento com a tua família, que Ele vai abençoar o teu relacionamento com seus filhos, com a tua esposa, que Ele vai te curar, que Ele vai te salvar, que Ele vai salvar a tua família. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Ele vai fazer tudo por completo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. O que o Senhor tinha para falar, Ele falou na minha vida, falou no seu coração. Eu creio que tudo por completo. Amém? Obrigado.